Olá, pessoal! Hoje a Pro trouxe a explicação da atividade 7 do terceiro banco de atividades da Prefeitura de Itatiba. E aqui vocês vão acompanhar então a leitura e vamos refletir sobre as questões, ok? Olha só, você vai ler um texto expositivo. Saiba como as pessoas com deficiência auditiva se comunicam. O título é Sinais que Falam. Os seres humanos se comunicam por meio de diferentes linguagens, artes, como pintura, escultura, música, cinema, teatro, expressão do corpo, como sorrir ou apontar com um dedo, e o idioma de sua comunidade linguística. De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio mais complexo de comunicação. Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras. Uma língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem sua própria língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas do Brasil, há quase 180 línguas, como o Guarani, o Wayampi, o Apinaiê. Todas essas línguas são orais. Isso quer dizer que são faladas com o uso da voz e podem ser compreendidas por pessoas que ouvem. Mas, e as comunidades de pessoas surdas? Como fazem para se comunicar? Saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei. É a língua de sinais. Em cada país, há uma língua de sinais próprias daquele povo. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, chamada de Libras, que é composta de um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais, que representam ideias complexas. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Olha aqui, temos então algumas imagens, porque é um texto expositivo, né? Então, na característica do texto expositivo também tem essas imagens que nos ajudam, ó. Alfabeto datilológico. Aqui embaixo, ó, tem um alfabeto, então, aqui. E aqui, na verdade, são as imagens de pessoas falando com as línguas, né? De sinais aqui no caso. Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva pode compreender qualquer língua oral e soletrar palavras. Em Libras, ele é usado nomes próprios e palavras que não têm sinais específicos. Olha só. O A, o B, como que faz, tá vendo? Veja alguns exemplos de sinais. Então, olha aqui. Casa. Você faz assim, né? Com a mãozinha, ó. Assim, para representar casa. Vizinho. Você põe pro lado do corpo. Então, olha aqui, ó. O sinal para casa sofre alteração no ponto de articulação e no movimento, formando o sinal para vizinho. Então, casa é assim, mas no corpo da menina, se ela colocar para o lado a casinha, é vizinho. Olha o estudar como que é. E casa mais estudar é igual escola. Então, um lugar aqui, a casa de estudar, é chamado de escola. Olha que interessante. Aqui do lado, ó. Para formar o sinal para escola, faça o sinal de casa, seguindo o sinal de estudar. Aqui agora, ó. Sobre o texto expositivo. O texto expositivo visa transmitir informações sobre determinados assuntos, explicando-o. Sua linguagem é clara e objetiva, com períodos curtos e frases formuladas na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, a fim de facilitar o entendimento do leitor. Em um texto expositivo, há elementos cuja função é ratificar a veracidade do que é dito, ou seja, aqui a gente consegue ver as imagens que nos mostram realmente que é verdade, né, essas informações. E que acabam por dar-lhe credibilidade. Datas, testemunhos, fontes autorizadas de pesquisa, descrições, comparações e definições, entre outros recursos. Para elaborá-lo,
é preciso pesquisar sobre o tema, definir os objetivos do texto, conhecer o destinatário e recorrer a materiais de suporte, como fotografias, gráficos, tabelas e desenhos, para conferir-lhe maior clareza e precisão. Então, essas são as características de um texto expositivo. E agora vamos responder não, né? Vamos refletir sobre as perguntas que vocês vão responder aí em casa, hein? Responda. A. O português que falamos no Brasil é um pouco diferente do que é falado em Portugal? Você já ouviu o português de Portugal? Sabe apontar uma diferença? Se você já ouviu, o que você vai responder aqui? Primeiro, a primeira pergunta, né? Você já ouviu o português de Portugal? Se você já ouviu, você fala assim, sim, já ouvi o português de Portugal. E a diferença está porque tá. Ou então, não ouvi o português de Portugal, o que é bem difícil, né, pessoal? Porque não é, até no programa que tem de culinária, né, na Globo, alguns canais, algumas pessoas ainda falam o português de Portugal, né? Eu, inclusive, estou assistindo um programa de noite que eu vejo que um dos apresentadores, ele fala o português de Portugal. Enfim, se você souber, você aponta a diferença. Se não, você vai colocar não ouvi, porque vocês só colocam sim, não. E não é assim, né, pessoal? Ó, tem várias perguntas aqui, ó. Se você sabe apontar a diferença, sim, sei, não sei, o quê? Apontar a diferença, que é tá, ou que não sei apontar a diferença, ponto final. Então, presta atenção na hora de responder. B. Você conhece alguém que usa línguas de sinais? Sim, conheço. Não conheço. É assim que devemos responder, pessoal. Não é só sim, não. C. Já tentou aprender a línguas de sinais? Sim, já tentei. Não, nunca tentei. Prestem atenção. D. A palavra datilológica é assim formada: dátilo mais lógica mais ico. Dátilo veio do grego e quer dizer dado. Logia, aqui é logia, não é lógica, é logia, também veio do grego, quer dizer ciência. Ico é terminação de adjetivo. Por que o alfabeto? Aqui é uma pergunta. Por que o alfabeto é então chamado de datilológico? Por que será que ele é chamado disso? Tem aqui, né? Mas aqui, pensando nessa explicação, nessas explicações que estão aqui, ó. Por que será? Então, você vai responder aqui o porquê que é chamado de datilológico, ok? Aí, aqui tem um quadrinho. Para expor um assunto com clareza, o texto expositivo precisa estar bem organizado. As ideias e os conceitos devem ser reunidos corretamente em parágrafos. Os intertítulos ajudam a separar as diferentes informações. 2. O texto que você leu está organizado em parágrafos? Então, olha aqui. Há quantos parágrafos na pergunta? Quantos parágrafos? Sobe lá e conta quantos parágrafos. Como você vai responder? Há tantos parágrafos. Não é só o número, pessoal. Tem que começar já, vocês estão no 5º ano, hein? Já sabem responder corretamente. Há tantos parágrafos. B. Há título e intertítulos? Quais? Sim, há título e intertítulo. E o nome? Título, né? Aqui. E veja qual é o intertítulo. Eu não sei o que é intertítulo. A explicação tá bem aqui, ó. Tá? Tá bem aqui dentro desse quadrinho. 3. Escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. A. Explicação das diferentes línguas. Então, você vai subir lá. Qual é o parágrafo que está? Você vai responder, então, qual é o parágrafo? No primeiro parágrafo, tô dando um exemplo, tá? B, comunicação em diferentes linguagens. Um exemplo, no primeiro parágrafo, está no segundo parágrafo.
C, apresentação de línguas de sinais e libras. Está no 3º parágrafo. É assim que vocês vão responder. D, apresentação do alfabeto datilológico. E, conceituação de línguas orais. F, exemplos de sinais em libras. Então, vocês vão colocar em quais parágrafos que estão aqui, tá bom? 4. Marque as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior. Então, nessa questão aqui, na 3, o que você observou? Que em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema. B, a cada parágrafo o tema foi exposto da informação mais específica para a mais ampla. Específica é como se fosse aquela mais, vamos colocar, não é importante, mas como se fosse a mais importante para maior, para mais ampla. Uma outra informação que você conseguia entender coisas a mais. C, a cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica, ou seja, tinha uma informação lá geral, né? Uma informação maior que dava para você entender, que dava para colocar até mais coisas ali, só que aí o texto foi ficando de uma maneira que depois ficou mais específica. Ou D, em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critério de organização. Ele não foi organizado? A gente já sabe que aqui, para se fazer um texto expositivo, olha lá, precisa ser bem organizado. E aqui é um texto expositivo, né, pessoal? Olha só. Simples, que fala, né? Aqui fala sobre uma coisa, depois a gente vai entendendo melhor sobre o assunto. E aí, eu já tô dando uma dica de qual é aqui. 5. Que informações são dadas após cada intertítulo do texto? Então, sabemos que tem intertítulo. Então, que informações são dadas após o intertítulo? O que são intertítulos? Já tá ali embaixo a explicação, né? Pro, mas eu ainda tenho dúvida. Você pesquisa, você vai lá no Google, coloca o que é intertítulo para você entender melhor. Ou você também pode entender o significado da palavra no dicionário, ok? E 6. Na organização do texto expositivo, também foram usadas imagens, certo? Claro. Que tipos de imagem foram usadas? Quais são as imagens? Observa aqui e veja sempre. Às vezes, a gente tem aqui as informações aqui embaixo, a fonte, ou explique quais são as informações, quais são as imagens, tá? Para que servem essas imagens? Para que elas nos ajudaram? Então, as imagens nos ajudaram a fazer o quê? Lembra que tem aqui também uma dica que para dar aqui, ó, veracidade no que é dito, a gente acaba tendo elementos que nos ajudam. Um desses elementos é a imagem, né? Então, você vai colocar, então, para que ela serve, essa imagem, tá? E olha aqui embaixo, já tem até uma resposta, ó. O uso de imagens no texto expositivo contribuiu para formar a explicação mais clara. Fotos, quadros informativos e ilustrações são recursos usados para complementar ou ilustrar a explicação. Já tem até a resposta aqui. Foi exatamente o que eu falei. Ok, então, explicadinho a atividade 7. Qualquer coisa chama a Pro aqui no WhatsApp, que a Pro explica um pouquinho melhor. Mas dá para responder, né, pessoal? Tá? Até a próxima.